Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar resolvendo os problemas de quem quer entrar. Alguém foi pedido RU e senha? Tem gente, a Luana está dizendo que está pedindo RU e senha. Foi pedido para alguém, por favor, responda no chat. Ah, tá aí a Luana. Muito bem, vamos ver participante, então. Eu, Monró, Danilo, Luana. Falta a Bruna, pelo que eu estou vendo aqui. Falta só a Bruna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Infelizmente, a Lília não vai participar dessa vez porque está retornando de Portugal. Está viajando agora de Porto para Lisboa e depois virá de Lisboa para o Brasil. E aí a encontrarei na próxima madrugada, né? Vamos lá, então. Falta a Bruna. Vamos lá, Bruna. Faz alguma coisa pela vida. Ué, não recebi. A Bruna disse que estava esperando a aprovação. Vamos ver aqui. Tem alguém falando no chat. Tá, não, deu tudo certo já. O Alana entrou. A Bruna está aguardando a aprovação, mas eu não tenho pedido de aprovação aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem? Agora sim. Muito bem. 3, 6. Estamos todos aqui. 7 pessoas. Estamos todos? Alguém caiu. A Luana caiu. Vamos aguardar mais um minutinho para a Luana entrar. E aí eu começo. Beleza. Só aguardando. Carregando o quê, Bruna? Ah, a internet aí, tu disse? Muito bem. Vamos aguardar a Luna retornar e aí eu começo. Aí está. Agora sim, estamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em primeiro lugar, muito obrigado à presença de todos, né? Minha família direto da Itália e aos brasileiros que acordaram cedo no sábado. Então, a apresentação do trabalho, a maioria de vocês acredito que tenha lido o projeto, né? A ideia era fazer um projeto de lei que propusesse alguma coisa para combater, diminuir a diferença de gênero, né? E aí eu vou falar sobre isso durante, mas a minha ideia fosse que fosse uma lei crível, uma lei praticável, aliás, que não fosse assim, né, uma coisa muito estratosférica e que também, e nesse estratosférico, seria assim, o governo vai construir... Não, o governo não vai construir nada, né? A coisa assim, tentar ser uma coisa mais crível, né? Porque não é assim, vai construir, vai... Né? Tanto que é um projeto que praticamente não usa dinheiro público, né? E eu resolvi atacar, vamos dizer assim, a pobreza ou precariedade menstrual, que é um problema que a maioria das pessoas aqui são mulheres, conhecem bem, melhor do que eu, até eu só tive ideia desse problema num trabalho anterior, da Uninter, em 2022. E, bom, eu vou botar a apresentação. Na verdade, eu me lembrei da Cecília, mas a Cecília não acordou, pelo jeito. Tudo bem. Eu vou começar a apresentação e vou falando, tá? Para quem nunca esteve aqui, acho que talvez a Luana não tenha estado aqui antes. A partir do momento que eu começar a apresentação, vocês estão me vendo, mas eu não estou mais vendo vocês. Certo? Podemos começar? Espero que sim, porque eu vou começar. Vamos ver aqui, compartilhar a janela.
Vamos com o PDF, então. Vamos começar aqui. A letra está pequena, eu sei, mas eu vou lendo e vou trabalhando, né? Então, a ideia é um projeto de lei e entre as fontes também tinha como era fazer um projeto de lei. Então, ele é bem real, digamos assim, né? Então, Câmara Municipal de Porto Alegre, projeto de lei ordinária de 2022. Fábio Daniel Leonardo Jacques, RU, que é o registro na Uninter. Registro universitário, eu acho. 27, 22, 14, Polo Porto Alegre, Ipanema. Ementa, né, sobre o que a lei fala. Dispõe sobre opções práticas de combate ou diminuição da precariedade menstrual no município, visando a melhorar a qualidade de vida das cidadãs, meninas, mulheres ou homens transgênero. Prevê benefícios a pessoas, organizações ou empresas que coletarem e distribuírem comprovadamente o material sem isenção de responsabilidade por parte do poder público no tema. Claro, vocês vão ver, é um sistema, né, de distribuição de itens de higiene feminina, mas jamais substituindo o poder público, né? A ideia digamos assim, incentivar a participação popular, a participação dos cidadãos, quem sabe gerando um costume, né? Porque se 100 pessoas começarem a ter esse costume de doação, de participação, tiverem outras ideias, a lei já teve um efeito positivo, né? Assim como eu vou citar outras vezes, mas a questão da separação do lixo, né? Não faz muito tempo que não se pensava nisso, né? Se dividia em seco e depois começou seco e orgânico, né? E aí hoje em dia já tem vidro, já tem plástico, já tem, depende do lugar, né? Tem coleta seletiva, enfim, é uma coisa que vem evoluindo. E, bom, eu vou falar mais disso mais pra frente. Vamos começar a lei, então. A Câmara Municipal de Porto Alegre decreta. Capítulo 1 das disposições gerais. Como é uma lei simples e eu não entendo muito dessa coisa legislativa, ficou tudo no mesmo capítulo. Seção 1 dos princípios. Esta lei se propõe a incentivar as iniciativas que ajudam a combater a pobreza menstrual em Porto Alegre a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, ONGs e empresas interessadas com ou sem o apoio do poder público, né? O primeiro artigo da lei, ele sempre tem que dizer exatamente sobre a lei, sobre o que a lei trata, meio que repetindo a ementa, mas porque daí ela vai se abrir, né? Ela vai se desenvolver, né? De forma mais clara. Artigo 2º, que já foi falado, a presente iniciativa não isenta, diminui, particiona, quer dividir em partes ou reduz, de qualquer forma, a responsabilidade do poder público em prover os direitos básicos a toda a população, incluindo saúde feminina, foco dessa regulação. Houve um questionamento durante eu passei o texto para algumas pessoas e algumas perguntaram sobre particiona, né? Particiona, na verdade, existe a palavra, né, de particionar, de dividir em partes, ela não é muito comum, mas, na verdade, aí ela tem mais uma função de como é que eu vou dizer assim? Porque a pessoa pode não usar isenta, não usar diminui, não usar reduzir, então ela dá uma ideia de que qualquer coisa que divida não pode, né? Que divida, no caso, a responsabilidade do poder público sobre a saúde feminina, masculina, de todo mundo, mas especificamente saúde feminina nesse caso. Artigo 3º. Para efeito dessa lei, se entende por pobreza ou precariedade menstrual a falta de condições de realização da higiene menstrual de forma adequada. Parágrafo único. Essa lei tratará especificamente da distribuição de itens de higiene feminina, não envolvendo melhoras na infraestrutura, mas visando também, como consequência, a maior informação da sociedade sobre o tema. Claro, porque, por exemplo, tem a questão dos banheiros, tem a questão psicológica, tem a questão de estrutura de saúde mesmo, hospitais, clínicas especializadas, enfim, é um problema gigante, mundial, né? É um problema que claro, é mais grave em países como o Brasil, né? Mas existe na Europa, existe nos Estados Unidos, é um problema bem sério, e é incrível que, como se diz, como se fosse o fim da história, assim, no século XXI, mas sim, né, com tanta evolução, a gente ainda tem uma coisa desse tamanho. Vamos lá. Artigo da seção 2 dos objetivos. Desculpa. Dos objetivos.
Artigo 4º. Essa lei reconhecerá empresas, ONGs, que é organizações não governamentais, e pessoas físicas que contribuírem para a diminuição da pobreza menstrual em Porto Alegre, principalmente, mas não apenas em mulheres com vulnerabilidade socioeconômica. Claro, né? Produtos de higiene feminina são produtos e, portanto, tem preço, tem valor, né, tem custo, e as pessoas em vulnerabilidade social, né, da periferia ou das classes mais baixas, têm mais dificuldade de obter esse tipo de conteúdo, de material. Mas é um problema que também atinge as classes médias e algumas vezes, aí por outras razões talvez, mas gente com uma condição financeira mais equilibrada. Parágrafo único. Essa lei deve servir também como incentivo a doações e iniciativas populares de combate à pobreza menstrual. A ideia aqui é dizer que não se proíbe, né? Apesar, é uma coisa meio redundante, meio óbvia, mas que não se proíbe que alguém resolva, por sua própria vontade, seja empresa, pessoa física, periodicamente doar, né, para alguém, ou gerar outra forma de auxiliar nesse problema, né? É só um projeto de incentivar, uma forma de incentivar. Artigo 5º. Não haverá qualquer sanção legal ou financeira de qualquer natureza para os que não cumprirem o que se trata essa lei, já que ela visa apenas a valorização dos que contribuírem com o objetivo exposto no artigo 4º. O artigo 4º é o de cima, e é só para dizer que é uma lei, não é uma lei punitiva, né? Não é uma lei que, agora todo mundo vai falar, 1,5 milhão de pessoas vão fazer isso, senão... Não, é uma coisa que quem quiser participa, quem não quiser participa, está tudo bem descrito no resto da lei. Parágrafo único. A única exceção será no caso do artigo 9º, parágrafo 1º desta lei. Nós vamos chegar lá. Seção 3, dos doadores, ou terceira, né, dos doadores. Poderão doar materiais de higiene pessoal feminina a pessoas físicas, empresas, ONGs, organizações da sociedade civil, devidamente cadastradas em lista da Secretaria de Saúde. Aqui entra o poder público como uma forma de monitorar, né, uma forma de garantir o funcionamento, vamos dizer assim, e também de comprovar, né, de prestação de contas das pessoas, enfim, porque a lei não pode dizer, vou criar uma empresa para isso. Até poderia, mas não nesse caso, é muito simples para se criar uma empresa. Parágrafo 1º. Esse cadastro é livre e não implica em obrigação de doação permanente ou periódica. Né? Eu posso me cadastrar, doar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e parar. Parágrafo 2º. Os já cadastrados podem voltar a doar quando quiserem, sem qualquer ônus. Né? Então, uma pessoa, de repente, num mês doa, daí fica 3 meses, fica 1 ano sem doar, e resolve doar de novo, fica à vontade. Artigo 7º. Para os efeitos dessa lei, são itens de higiene pessoal feminina, principalmente itens básicos como absorventes femininos, tampões íntimos e coletores menstruais. Podem ser incluídos outros itens, desde que de acordo com o objetivo dessa lei, excluindo-se itens de estética ou higiene bucal. Né? Isso é para dizer exatamente, né? Não adianta dizer, higiene feminina, né? O cara vai comprar toalha, né? Não, são coisas específicas, né? Eventualmente alguém, aí a segunda parte do artigo, alguém pode ter alguma ideia, posso dar isso aqui? De repente pode, se for nesse sentido, né? Porque senão daqui a pouco começa, vou dar lápis, vou dar batom, vou dar cosmético, não, aí não, ou pasta de dente, não, aí isso é outra coisa. Estética eu acho que nem é problema, mas higiene bucal, por exemplo, é também um problema, principalmente nos casos de vulnerabilidade social, mas não é o caso desta lei. Não tem como fazer uma lei que englobe tudo, aí não precisa de lei, aí fica só a regra geral, vamos todo mundo salvar todo mundo, nunca ia funcionar, né? Até algumas coisas no Brasil são exatamente por isso. Vamos fazer uma lei grande que pegue todo mundo, ninguém é de ninguém, aí a coisa morre. Artigo 8º. Para os efeitos... Não, acho que eu já li, né? Não, artigo seção 4ª dos receptores. Muito bem. Artigo 8º. Para os efeitos desta lei, podem ser cadastradas como receptores empresas, ONGs ou organizações da sociedade civil que tenham interesse em receber materiais terceiros para redistribuição às usuárias. Parágrafo único. Este cadastro será feito junto à Secretaria de Saúde Municipal ou a órgão por ela determinado. Isso aqui para organização, né? Para como é que a coisa vai funcionar. Aqui começa a falar do funcionamento e órgão por ela determinado, porque de repente a Secretaria de Saúde pode criar um departamento, criar uma assessoria, enfim, né? Alguma pessoa, né? Alguma sala que faça esse trabalho.
Artigo 9º. O cadastramento será feito desde que respeitados os critérios que garantam a redistribuição correta dos materiais recebidos com possível prestação de contas. Né? Aqui é para garantir, que já foi até citado antes, né? Para garantir que a pessoa não saia recolhendo itens de higiene feminina e distribui para os amigos, ou para as amigas, no caso, ou guarda para ela e para a filha para o resto da vida, né? Então, para garantir esse funcionamento social, né? Esse funcionamento social mesmo, né? Da cidadania, vamos dizer assim. Parágrafo 1º. Caso contrário, e apenas neste caso, haverá sanções legais aos que desviarem por venda ou ocultação ou não redistribuírem o material recebido. Aqui é a exceção, né, lá do parágrafo do artigo 3º, não lembro, que falava que ninguém vai ser punido, exceto quem roubar, óbvio, né? Parágrafo 2º. A Secretaria de Saúde Municipal será considerada receptora sem direito a qualquer reconhecimento especial, visto que a estação está incluída em suas atribuições legais. É claro, né? A Secretaria de Saúde Municipal ela tem que se preocupar com esse problema também, né? Mas ela pode ter tanto receber doações, né? Eu não sei como é que funciona exatamente, mas ela pode tanto receber doações como ter parcerias com empresas que produzem esse tipo de material, esse tipo de produto. Mas, então, ela é considerada receptora, tu poderia também doar para a Secretaria de Saúde, né? Mas ela não vai receber o reconhecimento, vamos dizer assim, porque faz parte do trabalho dela, da responsabilidade dela como representante do poder público, do poder executivo, nessa questão. Parágrafo 3º. Esta lei não proíbe que pessoas ou entidades não cadastradas doam ou distribuam material de higiene feminina de forma individual, mas estes não receberão os benefícios previstos abaixo. É uma repetição também, um reforço no sentido de que eu posso sair distribuindo, né, comprar ou conseguir, ou sei lá o que, sair distribuindo sem entrar em contato com secretaria nenhuma, mas aí é uma coisa minha, né? Não dá para eu distribuir e depois ir lá, mas olha só, eu distribuí, eu tenho um testemunho. Não. Existe então entra e vamos junto, né? Mas não te proíbe de fazer por conta. Artigo 10º. O artigo 10º, eu não sei como é que se lê, né? Cadastrados como receptores podem deixar de sê-lo a qualquer tempo, desde que informe a secretaria ou órgão por ela determinado. Sim, é uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade voluntária, vamos dizer assim. A empresa pode fazer isso, e daqui a pouco, sei lá, dá alguma outra situação, algum outro contexto, a empresa diz, não posso mais fazer esse trabalho, ou não quero, ou não é mais viável, enfim, só avisa a secretaria, né? Não estou mais fazendo. Artigo 11º. Cadastrados como receptores que tenham deixado de sê-lo podem retomar, desde que informem a Secretaria de Saúde ou órgão por ela determinado e continuem respeitando os critérios para tal. Claro, existem critérios para a primeira inscrição, né? Aí eu imagino financeiros, tributários, legais. Aí a empresa deixa de ser e para voltar ela tem que responder de novo ou corresponder novamente a esses critérios, né? Para manter não a idoneidade, mas a segurança do sistema, né? Seção 5ª ou seção 5 da distribuição. Artigo 12º, artigo 12, as empresas cadastradas como receptoras devem distribuir todo o material coletado de forma gratuita e sob o sistema que lhe parecer melhor, né? Desde que seja possível comprovar a destinação dos materiais para fim de prestação de contas e benefícios. Por que sistema que lhe parecer melhor? Porque porque eu não queria uma coisa muito engessada, né? Todo mundo tem que seguir isso aqui. O importante é receber e redistribuir. Agora, você vai fazer isso por questões geográficas, por sorteio, né? Por sorteio não, mas assim, aleatoriamente, ou por pessoas ou para doar por entidades que conhecem, e aí distribuir para, por exemplo, manda para algum orfanato, algum asilo, alguma casa até geriátrica, a casa geriátrica redistribui, né, internamente ou externamente, da forma que achar melhor, desde que haja essa prestação de contas, né? Desde que não é assim, eu recebo, aí, tá entregue, hein, obrigado. Não, né? Tem que ter uma coisa, uma ordem, né? Uma comprovação. Para os efeitos dessa lei, artigo 13, são consideradas usuárias as mulheres que recebem os materiais doados. Parágrafo 1º.
Ao receber o material, as usuárias deverão atestar a quantidade, o tempo de duração e de onde, qual receptor estão recebendo. Isso é só para uma forma de controle, né, da Secretaria de Saúde. E aí eu não sei se seriam recibos, se seriam alguma coisa assim, ou um site onde a pessoa vai lá e cadastra. Não sei, não cheguei a pensar nesse nível de detalhe, mas é na ideia de haver comprovação. A empresa tal recebeu tantos e distribuiu tantos, né? Então, parágrafo do segundo é exatamente o que eu acabei de dizer. A confirmação da distribuição servirá para a prestação de contas do material recebido e, 2, permitir que o receptor, né, receba o reconhecimento na forma da lei. Muito bem. Seção 6, sexta, a partir do reconhecimento. A partir do cadastro atualizado de receptores, a Secretaria de Saúde reconhecerá periodicamente sua participação nessa iniciativa. Parágrafo único. Este reconhecimento poderá ser na forma de, inciso 1º, um selo para ser colocado em materiais de divulgação, redes sociais, comunicado e no ambiente físico do referido receptor. O selo deve dizer que o agraciado participa deste programa e o mês vigente. Né? O mês vigente porque, claro, né, senão daqui a 5 anos eu estou lá com o adesivo e parece que eu estou participando ainda, e não é assim. A linha A. Caso o receptor siga por mais de 3 meses consecutivos e ininterruptos participando do programa, o selo poderá informar o tempo de participação. Claro, porque isso aí haveria uma renovação desse selo, mas chega um ponto que não tem mais sentido, né? Aí troca por um selo de mais tempo, né? Ou de estou participando atualmente, né? Inciso 2º, a participação nesta iniciativa poderá resultar em possíveis descontos em impostos municipais, ISS ou IPTU, a serem discutidos em lei complementar após a devida análise do impacto orçamentário pelo Poder Legislativo. Essa recompensa é fruto de uma consulta que eu fiz a um gabinete de vereador para saber que tipo de coisa poderia ser feita. Eu tinha pensado no selo, né? Uma coisa assim. E esse selo, na verdade, ele é um mero reconhecimento simbólico, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem valor para as pessoas que querem ajudar, né? E essa questão de descontos em impostos municipais, pelo que me disse o jurídico desse gabinete, é possível, mas teria que ser, como diz aí, discutidos em lei complementar e após devida análise de impacto no orçamento pelo Poder Legislativo. Claro que a Prefeitura tem poder sobre todo o orçamento, então, de repente, poderia até haver uma outra forma de compensação financeira, mas isso cabe a uma lei complementar. Artigo 15º, artigo 15, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, é isso, né? A apresentação não acabou, ainda tem a justificativa, mas é uma lei feita por alguém que nunca fez lei, né? Não sabia nem como organizava e tal, e não sei se essa organização está 100% correta, me parece que sim, mas não sei se capítulos, sessões tem outra coisa, ou alguma coisa que seja inciso, né? Enfim, não sei. Vamos à justificativa. Justificativa. A ideia desse trabalho era propor um projeto de lei que contribuísse para combater ou diminuir a desigualdade de gênero na minha cidade, no caso, Porto Alegre. O mais óbvio seria criar leis do tipo igualdade de salários, regulação de comportamento, delegacias especializadas em determinado tipo de diferença entre homens e mulheres. Essas leis que eu falei no início, né? Igualdade de salário é importante, não estou dizendo que as coisas não são importantes. É importante, mas não é por lei. Entendeu? Não é uma lei. Agora as empresas são obrigadas a pagar a mesma coisa. Aí as empresas vão dar por fora, as empresas vão inventar premiações, não adianta, essas coisas têm que ser combatidas, mas tem que ser uma coisa, não é uma lei, né, de cima para baixo, assim que vai funcionar, o Brasil é assim. Regulação de comportamento também, é aquela coisa assim, até de assédio, né, o assédio tu não tem como, o assédio tu diminui mudando o comportamento das pessoas, né, culturalizando e tal, mas tu não tem como impedir o assédio, infelizmente, tu não tem como dizer, a partir de hoje não pode mais assediar, não vai funcionar também. Né? Então, o que tu pode é fazer outras políticas de educação, de tal, para diminuir o assédio pela compreensão, e o assédio acontecido, daí tu pune, né? Mas é uma mudança cultural, e essas mudanças culturais, assim como a questão da precariedade ou pobreza menstrual, é uma coisa que tem que se mudar com o tempo, né? Com o tempo.
Delegacia especializada em um determinado, porque tem a delegacia da mulher, aí vão fazer a delegacia da precariedade menstrual, vão fazer a delegacia da higiene bucal, não dá, né? Não tem polícia para isso. Então, por isso que eu não fiz esse tipo de lei. Contudo, eu não acredito em leis desse tipo. Na teoria e no papel, temos no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo, porém, uma parte relevante dessa é letra morta. Não se aplica, ninguém respeita e fica por isso mesmo. Simplesmente porque é coisas que não se mudam a partir de uma lei, de uma regra, mas culturalmente, exatamente o que eu falei, né? Bom que eu não preciso nem comentar. Não tira a necessidade de sim leis punitivas que gerem um aprendizado forçado, mas acho que alguns aspectos de questões como a desigualdade de gênero passam também por questões culturais, que não serão resolvidas com o poder de uma caneta. Isso até falei em outros trabalhos, já fiz, né, também quem acompanha viu que eu fiz outros trabalhos sobre a desigualdade de gênero, e assim, basicamente assim, é horrível, é um absurdo, né, haver isso, mas não justificando, mas parte do problema é que as mulheres elas só passaram a ser vistas minimamente como seres humanos na virada para o século XX. E às vezes, literalmente, como seres humanos, porque no século XIX se acreditava que era uma raça inferior, um animal inferior ao homem, sabe? Biologicamente. Então, assim, aí tá, tudo bem, faz 130 anos, 120 anos, mas o homem, é o dono do negócio há 2.000 anos, há 5.000 anos. Então, né, é muito tempo, é muita diferença de tempo. Acho que a gente está andando bem em algumas coisas, mas é uma luta que vai durar para sempre. Não... Vai haver um momento que vai se tornar padrão, mas nunca vai ser 100%. Por isso pensei em uma lei que não obrigasse a qualquer coisa, mas que incentivasse uma grande iniciativa social de combate a um problema exclusivamente feminino, mas que impacta não apenas em questões pessoais e psicológicas, mas também econômicas, educacionais, de informação e que acabam envolvendo a sociedade como um todo. Claro, a primeira coisa que se pensa é a questão do trabalho, né? Porque a mulher tem dificuldade de trabalho, pensando na questão menstrual, né? Da questão do período e tal, não sei o quê, e aí recebe a mesma coisa e tal. Sim, são coisas que têm que ser discutidas, mas não agora e não também por força de lei, assim, não, agora não tem, vai ser assim ou vai ser assim. Vamos ver onde é que está aqui. A ideia desta lei é, de alguma forma, gerar a cultura do combate à pobreza menstrual como um movimento social, né? E um movimento social, digamos assim, em termos, como é que diz, natural, não é natural, mas assim, tentar criar uma cultura geral, assim, né? Ou tentar desenvolver uma cultura geral. Almejando, quem sabe, a níveis de... Só um pouquinho. Eu não consigo ver. Alguém saiu ali, mas eu não consigo ver. Almejando, quem sabe, níveis de conscientização alcançadas por ações como a separação do lixo doméstico, o uso de centro de segurança e outros temas que se tornaram leis, mas apenas depois de já serem realidade, ainda que em parte da população. E aqui uma citação. Como uma vez disse um chefe meu lá em Joinville, quando eu trabalhei em Joinville, a lei do Centro de Segurança nos anos 90, eu não me lembrei se é 96 ou 98. É do novo Código de Trânsito Brasileiro, que já não é mais novo, mas ainda chamam de novo Código de Trânsito Brasileiro. Só foi problema para quem ainda não tinha o hábito de utilizá-lo, né? Que era a grande maioria, mas tinha gente que já usava. Isso vale também para a separação do lixo, que já evoluiu bastante, mas tem muito a melhorar. E o combate à pobreza menstrual, assim como diversos outros aspectos da nossa sociedade. Enfim, né? Eu sou muito, talvez pela coisa da história, mas eu sou muito dessa coisa assim, tem que fazer a coisa funcionar imediatamente, tem que fazer a coisa funcionar o quanto antes, vamos dizer. Imediatamente não vai funcionar, né? Mas existem essas coisas que eu acho que são culturais, assim, digamos assim, né? Assim como, por exemplo, o próprio caso ali do cinto de segurança, se o cara tivesse inventado o cinto de segurança e o cinto de segurança tivesse virado lei na mesma época, não ia funcionar, né? Simplesmente não ia funcionar. Então, levou-se um tempo e quando virou lei, a punição era pesada, aí sim, a punição era pesada e a grande maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, usa cinto de segurança, né? Eu não consigo andar num carro hoje sem usar cinto de segurança, mesmo atrás. Atrás até consigo, mas já diminuiu muito, né? Porque por muito tempo eu andava de cinto de segurança na frente e atrás não. Enfim, é isso. Esse foi o trabalho, as referências, né? Instituto de Comunicação Aplicada,
como se faz projeto de lei e tal, né? Sala de sessões em 24 de janeiro de 2023, foi dia da entrega. Fábio Daniel Nonato Jacques, 27, 22, 14, Polo Ipanema. Parar partilha, no meu sonho eu ia voltar para a apresentação. Onde está a apresentação? Aqui está a apresentação. Voltando. Muito bem. Tá todo mundo vivo? Vamos ver. Alguém dá sinal de vida, por favor, no chat. Vamos ver o que nós temos de participantes aqui. Algumas pessoas caíram. Vivo, maravilha. Vamos ver. Antônio, Fábio, Luana, Nazaré. Caiu a Bruna e caiu mais alguém que eu não me lembro quem é lá. Muito bem. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa? Também fico respirando aqui. Que bom, é importante, né? Aqui. Fala, Luana. Conectando. Só um pouquinho, vamos ver se a Luana consegue falar com a gente. Olha só quem vai aparecer. Legal, é a cozinha, é isso? Fala, Luana. Maravilha. Luana, se tu não quer falar nada, fecha a câmera. Aí está. Acho que estou vendo um pedaço da cozinha. Mas não ouço nada. Mas escreve então, Luana. Eu vou fechar aqui o teu vídeo. Escreve alguma coisa, não quer escrever? Vamos ver. Tudo certo então, pessoal? Luana, se quiser escrever alguma coisa, escreve aí, senão depois tu me escreve no WhatsApp, né? Se for o caso. Certo? Podemos terminar, então. Acho que a apresentação foi legal, a lei ficou bem clara. Agradeço mais uma vez todo mundo pela presença. E esse, na verdade, é o último trabalho do ano passado, né? Devemos ter outros lá por abril, maio, eu acho. E um pouco mais. Maio. São 3 por ano, né? E eu espero, sinceramente, não questionando a importância da questão da desigualdade de gênero, já teve trabalho sobre a lei da Maria da Penha, já teve trabalho sobre escritoras e história brasileira, teve esse trabalho aqui, teve o trabalho de precariedade menstrual. Não negando a importância desse problema, eu acho que a Uninter poderia mudar o tema, né? Porque é um trabalho, 3 trabalhos por ano, como eu disse, mas pode ser, são 6 trabalhos por ano, mas 3 são com vídeo, né? Mas a gente falou já sobre religião, já falamos sobre futebol, história, já falamos sobre intelectuais, então tem muitos quaisquer assuntos, e eu acho que a gente já trabalhou bastante desigualdade de gênero. Então, eu agradeço a presença de todo mundo, muito obrigado por terem acordado, muito obrigado por quem está na Itália, e nos vemos em breve todos aí. Obrigado. Fechando.